Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Introdução da lição. Um genuíno avivamento ocorre mediante o estudo da palavra de Deus. Nesta lição, conheceremos o teor da carta do rei Artaxerxes, endereçada a Esdras. Veremos o grande avivamento ocorrido em Jerusalém pela leitura e ensino da palavra de Deus em praça pública. Finalizaremos o nosso estudo identificando as principais características da palavra de Deus e seus benefícios para o cristão. Item número 1 da lição. Esdras vai a Jerusalém por ordenança do rei Artaxerxes. Artaxerxes, rei da Pérsia, envia uma carta a Esdras, mestre da lei, autorizando sua ida a Jerusalém, acompanhado de qualquer israelita que desejasse voltar para Jerusalém, inclusive levitas, sacerdotes e gente do povo. Esdras, capítulo 7, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Nesta carta do rei Artaxerxes a Esdras tinha registro dos objetivos, ou seja, o que Esdras deveria fazer em Jerusalém. A saber, primeiro, verificar se a palavra de Deus estava sendo obedecida em Jerusalém. Esdras, capítulo 7, versículo 14 diz: Porquanto és mandado da parte do rei e dos outros 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, ao qual está na tua mão. Como segundo objetivo, Esdras deveria levar para Jerusalém todo o ouro, prata e ofertas dadas pelo rei Artaxerxes, pelos conselheiros do rei, pelo povo da Babilônia, pelos israelitas e sacerdotes, em favor do Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Esdras, capítulo 7, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: E para levares a prata e o ouro, que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Outro objetivo de Esdras era comprar com as ofertas concedidas touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinhos, para oferecer no altar do Senhor, e também qualquer objeto que Esdras e os israelitas desejassem, segundo a vontade de Deus, para ser utilizados no serviço do templo. Esdras
capítulo de número 7, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Como quarto objetivo, Esdras teria que nomear juízes e magistrados para governarem todo o povo da província do Eufrates. Esdras capítulo 7, versículo 25, parte A diz: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Quinto objetivo de Esdras em Jerusalém: ensinar a palavra de Deus a todos que não conhecem as leis de Deus, bem como aos que já conhecem. Esdras, capítulo 7, versículo 25, parte B, diz: A todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Sexto objetivo de Esdras da parte do rei Artaxerxes: ele deveria punir os desobedientes à palavra do Senhor, ou seja, punir aqueles ou aquelas que desobedeceram a palavra de Deus com prisão, expulsão do país, confisco de suas propriedades ou até mesmo com a morte. Esdras capítulo 7, versículo 26 diz: Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Para o cumprimento destes objetivos, o rei Artaxerxes ordenou que todos os tesoureiros da província do Eufrates entregassem a Esdras tudo o que ele pedisse, até o teto máximo de 400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite, sal à vontade, e também não cobrasse impostos dos sacerdotes, levitas, músicos, guardas e servidores do templo, de forma que o rei Artaxerxes tenha a certeza de que o Deus de Israel não ficaria irado com ele e nem com seus familiares. Esdras, capítulo 7, versículo 21 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade, tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Esdras, em face de todos estes benefícios concedidos pelo rei Artaxerxes aos israelitas, louva a Deus em agradecimento e também por ter conseguido convencer os israelitas a voltarem para Jerusalém. Esdras, capítulo 7, versículo 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais,
que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Item número 2 da lição: um genuíno avivamento mediante o estudo da palavra do Senhor. Esdras vai para Jerusalém conforme ordenança do rei Artaxerxes e, através da leitura e ensino da palavra do Senhor, promove um dos maiores avivamentos espirituais registrados na Bíblia Sagrada, a saber, primeiro acontecimento, quando Esdras chega a Jerusalém, é que Esdras lê o livro da lei para o povo. Esdras é solicitado a trazer a palavra de Deus para ser lida em praça pública para todo o povo, homens, mulheres e crianças, que ali se reuniam, e a palavra do Senhor foi lida por Esdras desde 6 horas da manhã até o meio-dia, ou seja, 6 horas seguidas. Neemias, capítulo 8, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, nesta leitura, ainda conclama ao povo reverenciar e adorar o Senhor. Esdras, o escriba, ele estava num púlpito e acompanhado de vários israelitas. Ele abriu o livro para todo o povo, e abrindo este livro, todos se puseram de pé. Esdras bendisse o Senhor, grande Deus, e todos responderam amém, amém, levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram com o rosto em terra. Esdras, Neemias, melhor dizendo, capítulo 8, versículos de número 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se, e todos adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E então a palavra de Deus em seguida é ensinada ao povo. Este foi o terceiro acontecimento neste avivamento. Neemias, capítulo 8, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias,
Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Logo após todo este grande avivamento, este grande ajuntamento na praça pública para a leitura da palavra de Deus, então Neemias estabelece que este é um dia sagrado para o Senhor. Os israelitas, quando ouviram a palavra de Deus, eles choraram muito, pois ficaram comovidos com os ensinamentos da palavra do Senhor. Porém, Neemias disse-lhes que não ficassem tristes, ao contrário, ficassem alegres e, ao voltarem para suas respectivas casas, festejassem, pois aquele dia de avivamento espiritual era consagrado ao Senhor. Neemias capítulo 8, versículos 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Item número 3 da lição: a palavra de Deus. A palavra de Deus, compreendida em sua essência e aplicada na vida pessoal de uma pessoa, proporciona refrigério para a nossa alma, um imenso prazer em nossos corações e uma plena renovação espiritual em nossas vidas. No Salmo 119, versículos 33 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 119, versículos 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que teme, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Veremos agora quais são as características da palavra de Deus. Primeira característica é que a palavra de Deus, ela não procede de homens. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. E através do ensino dos mandamentos do Senhor, da repreensão e da correção, esta palavra tem objetivos para que o homem seja justo, perfeito, no sentido de ter o seu caráter mais próximo do caráter de Deus e habilitado para a consecução das boas obras no reino de Deus. A segunda característica da palavra de Deus é que ela possui autoridade absoluta. A palavra de Deus não é uma teoria ou um conjunto de normas humanas. A Bíblia Sagrada é a verdade e a autoridade absoluta como regra de fé. E por isso mesmo ela estabelece a perfeita conduta moral e espiritual para o homem. No livro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 8, 19, 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tanto é que Deus estabelece que todos nós devemos consultar a palavra de Deus, porque ela possui autoridade absoluta. A palavra de Deus também tem como característica de ser inerrante, ou seja, é inerrante. A Bíblia não possui erros, não falha e não está contido nela contradições, pois esta palavra permanece para sempre, sem qualquer obsoletismo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 10, versículos 32 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejarão? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Outra característica da palavra de Deus é que ela é suficiente. A Escritura Sagrada é a única fonte fidedigna para buscarmos ao Senhor e termos uma vida avivada. Não existe e não precisamos de outra fonte. É o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, versículos 5 ao 9. Jeremias, capítulo de número 17, versículos 5 ao 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quanto vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Alguns benefícios que a palavra de Deus nos traz é que a leitura e a meditação da palavra, que é ordenado nas Escrituras pelo próprio Deus, e portanto é obrigação de todo cristão visitar diariamente as páginas da Bíblia Sagrada para que tenham vida e vida com abundância, e também incomensuráveis benefícios, sendo um deles o novo nascimento. A palavra de Deus transforma vidas, promovendo uma nova forma de ser e pensar do ser humano em sua conduta ética, moral e também espiritual. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus também traz como benefício para o cristão crescimento na graça e no conhecimento. A Escritura Sagrada é o alimento que nos dá os nutrientes necessários para conhecer a Deus e a sua vontade, de forma que não sejamos enganados ou tornados escravos pelos exploradores da fé, no caso, falsos mestres e falsos profetas. Ainda na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro benefício é o da santificação. A Bíblia, lida e aplicada, nos mantém longe do pecado e em plena comunhão com Deus, produzindo boas obras para o reino de Deus. Ela nos mantém sempre limpos e purificados diante de Deus e do próximo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, versículos 1 ao 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira?
Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Concluindo a aula de hoje, um erudito da Bíblia, em certa ocasião, disse: a Bíblia manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. A palavra de Deus foi revelada escrituralmente para nos manter sempre avivados em comunhão com o Senhor. E por isso, devemos de forma imperativa e permanente nos aplicar a conhecer e viver os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.